Olá, eu sou a Lucila Rosa, sou sócia fundadora da Emprego. Estou aqui hoje para o 9º episódio do Pod Emprego. O Pod Emprego é um canal onde nós tratamos de diversos assuntos relacionados à carreira e mercado de trabalho. O tema de hoje é bastante interessante para você que busca uma atualização e uma evolução de carreira na área comercial e vendas. Liderança comercial, o que você almeja para sua carreira? É super importante que você fique atento, aproveite, compartilhe, ative o sininho e também se inscreva no canal. Eu sou a Lucila Rosa, sou sócia fundadora da Emprego, atuo nessa área de recursos humanos há mais de 15 anos, já vivi uma mudança de carreira na prática, sou enfermeira de formação e recomecei a minha carreira onde foi um passo atrás para dar 2 à frente em seguida. Eu estou à frente da Emprego há 6 anos, sou sócia fundadora e sou responsável por toda a dinâmica e contato com clientes através também do suporte de uma equipe sênior comigo. Tenho hoje o prazer aí de ter um convidado. É um executivo sênior de mercado, um profissional que já foi um cliente no passado. Acho que isso é um ponto super interessante e até uma grata surpresa de reencontrá-lo em um outro momento aí de carreira. É um profissional que tem passagens por grandes empresas como Softs, Kimberly-Clark, DBI, Medical, entre outras. Eu gostaria de chamá-lo até para que ele consiga dividir e se apresentar de uma forma mais prática para que vocês acompanhem aí toda essa trajetória. Paulo, Henrique, obrigada Eu que agradeço. pelo seu aceite. É um prazer tê-lo aqui no 9º episódio do Pod Emprego. Meu. Obrigada. Prazer todo meu, Lucila. Bom, estou muito feliz, obrigado por ter me convidado, né? Pelo convite. Prazer também te reencontrar, né? A gente tem uma história aí durante a minha carreira Sim. com você, com o apoio da sua consultoria, né? Na minha trajetória também, né? Muito importante, né? E a gente sempre manteve contato, Sim, né, Lucila? sim. Mesmo depois do trabalho, então assim, muito legal. Muito legal ver também a iniciativa do Emprego aqui com o podcast. Estou muito feliz de estar aqui dividindo um pouquinho, né, da minha história, né, e das coisas que rodam o mundo corporativo na área de vendas, né? Claro, é um prazer. Que é isso, né? É um Bom, prazer. me apresentar um pouquinho. Meu nome é Paulo Henrique Cerqueira. Eu sou administrador, mas eu fiz processos gerenciais na Loyola University em Chicago, Loyola. Também sou mentor pela FGV, né? Especialista em mentoria pela FGV. Tenho mais de 20 anos de história aí na área de vendas, né? Você comentou um pouco, mas eu brinco que a minha formação foi na Kimberly-Clark, na Softs, no mercado, né? A gente estuda bastante, mas a formação é na prática. Na prática, então, on assim, the job. Isso, você no ganha dia a dia corpo. ali. Então, assim, minha formação ali foi na Kimberly durante muitos anos, né? Praticamente 20 anos, na Softs também. Hoje ainda atuo também com uma uma empresa de importação, né? Outra de climatização. Sou cofundador da B2B Pro Academy, né? Que a gente trabalha com treinamentos e mentoring também para profissionais e capacitação de educação corporativa, né? Voltado para a venda B2B. Sim. Né? E é um prazer estar aqui falando contigo. Tá ótimo. Eu preparei algumas perguntas até para entender um pouco mais dessa sua trajetória. Sim. E queria dividir com você. Como que você estruturou a sua carreira até você se tornar um executivo sênior da área comercial, vendas? E quais foram os diferenciais que você entende que agregaram efetivo valor para sua carreira até o momento? Bom, assim, eu acho que o que estruturou a carreira, eu acho assim, né, fala-se muito hoje sobre plano de carreira, né, Luciana, assim, sobre Muito. a construção de plano de carreira. Muitos terceirizam esse plano de carreira para a empresa, né? Então, assim, a empresa vai construir um plano para mim. O RH não me deu oportunidade. O RH não me deu oportunidade. E, assim, eu acredito pouco. Acho que, assim, quando a empresa tem uma
uma visão de plano de carreira, é que ela tem a visão de desenvolvimento interno, né? Assim, das oportunidades para os colaboradores que já estão lá e tudo mais, mas é 99% você, né? E eu acho, assim, falando sobre mim um pouco, eu acho que o que me moldou foi me jogar em desafios, né? Foi não ter receio, pedir feedback, ser curioso, né? Eu falo jogar em desafios porque cada desafio que eu jogava eu percebia que eu não sabia tanto quanto eu achava que eu sabia, né? Eu sei muito dessa área, eu sou um bom vendedor, né? Em alguns momentos você pode achar. Sim. E aí você pega um desafio novo. Não, peraí, eu sou bom vendedor, mas me falta isso, né? Eu sou um bom vendedor, mas me falta aquilo. Não, eu sou um bom gestor, um bom líder de vendas, mas me falta aquilo também. Então, assim, eu acho que a gente já falou isso em outro momento, em outras conversas, né? Que assim, a questão do autoconhecimento, né? Que é você se auto-observar, Sim. né? Eu acho que é uma das coisas que é uma das principais características para você se desenvolver, né? Primeiro você tem que ser consciente primeiro das coisas que você tem que desenvolver, né? E esse autoconhecimento vem de duas formas. Ou você se observa, ou você recebe feedback também e trabalha bem esse feedback. Sim, né? sim, de forma construtiva. Senão você está no limbo, você está cego, né, em relação a essa questão do desenvolvimento. E eu acho que durante esse período todo, eu acho que muita humildade em aprender, ter excelentes mentores, se inspirar neles, aprender com eles. Eu acho que tem pessoas aí em empresas são MBAs ou ambulantes. Sim. Né? Sim, um então, aprendizado. Aprendizado ali. Então você tem que aproveitar. Eu tive excelentes professores, eu tive pessoas que me jogaram nos desafios, né? Me mentoraram nesses desafios também. Mas eu acho que eu também tive bastante humildade para entender e falar, pô, eu não sei tudo, né? E, pô, me ensina isso aqui. Me dá ali. Não entendi, né? Sim, me dá uma dica, sim, né? Sim. Eu acho que as pessoas falam, eu vejo muita gente no mercado até, escuto isso muito em processo seletivo, quando a gente vai entrevistar alguém para contratar ou com colegas, mas não me dão feedback, né? Ok, você vai atrás do feedback, né? Também, né? Você pergunta, né? você buscou, né? Porque você tem que pensar em como você se desenvolver, você tem que ser o protagonista disso. Então, eu acho que foi sempre isso. Eu sempre achei que era eu, não é ninguém, sou eu. Né? Então, como eu melhoro, né? Como eu melhoro todos os dias. Então, e ainda continuo nessa busca. Sim, né? eu até olhando para o aumento de expectativa de vida, essa questão do conceito de se manter útil no mercado de trabalho e se manter ativo, é um conceito que tem mudado muito, né? É isso. E falando um pouco de como você tocou nesse assunto, eu acho que é um pouco disso mesmo. Hoje, por exemplo, eu estou num momento da carreira que eu penso em como compartilhar, ajudar. E eu mais aprendo compartilhando, né? Conhecendo empresas, prestando consultoria, conhecendo outros negócios, visões diferentes de negócios. Cara, eu continuo aprendendo. Então, eu não consigo, hoje, com 40 e poucos anos, eu continuo aprendendo toda hora. Aprendo toda hora. Então, essa questão de curiosidade, de oportunidades para o aprendizado é contínuo, vai ser a vida toda. Então, acho que enquanto eu tiver essa chama de aprender, aí eu não sei o limite para onde vai, onde eu vou parar, né? Mas é importante continuar essa constante nesse sentido, né? De aprendizado. E como que é esse olhar para diferentes possibilidades, o quanto que abre aí de novas frentes dentro de uma carreira profissional. E assim, e falando da carreira, né, que eu acho que tem muitos jovens e tudo mais que assistem também aqui o podcast, eu vejo hoje, até alguns jovens falam, eu escuto muito essas frases, não, mas eu vou fazer um negócio, eu não sou pago para fazer aquilo. Né? Tá fora do meu escopo. Tá fora do meu escopo. Não, mas eu saí daquela empresa porque eles pediam para fazer aquilo ali, eles pediam para mim, para que eu pudesse cobrir férias do meu chefe. Mas eu não ganho o que o meu chefe ganha. Então, assim, pela ótica financeira, ok. Né? Assim, ok. É lógico, tem abusos, né? Então tem que cuidar também. Mas pela ótica financeira, ok. Pela ótica do desenvolvimento, você está perdendo uma oportunidade de aprender mais, né? Então, se você se sente desvalorizado naquela empresa que você está, mas você tem a oportunidade de aprendizado, você tem histórias para contar, você melhorou sua bagagem,
e você vai Sem dúvida. mais preparado para outro lugar. Com certeza. Então, ok, não está feliz onde você está, procura outro caminho, mas vai mais preparado. Sim. Então, se você tem a Sim. oportunidade de se jogar em desafios, aprender mais coisas de uma outra área, com outra pessoa, em outro lugar, vai, né? Porque são oportunidades para o seu desenvolvimento. Você vai ficar mais forte, vai aprender mais coisas, né? Vai mudar sua visão de algumas coisas também, né? E aí você vai entender, talvez a empresa esteja te preparando para algo amanhã depois, você não vai conseguir sentar numa cadeira sem viver experiências, Sim, né? sim. Ou que recado que a empresa está te dando quando ele coloca para você para cobrir de férias, né? Cobrir férias de alguém. Será que é porque você é bom naquilo? É um bom recado, né? E eu vejo as pessoas preocupadas um pouco, às vezes, mas não faz parte do meu job, né? Então, acho que tem que aproveitar algumas oportunidades e pensar no seu desenvolvimento em você. O que eu aprendo com aquilo? O que eu ganho com aquilo? Deixa eu me jogar, que é aprendizado. E você só tem a ganhar, né? Eu acho que eu mudei assim, a vida toda, né? Assim, e continuo, né? Não mudei, não. Que ótimo. Eu sempre olho para as oportunidades de uma forma bastante curiosa. Até para poder entender o quanto que isso vai me gerar de conhecimento, o que esse conhecimento vai agregar para o que eu já sei hoje. E Sim. cada vez mais nós precisamos agregar conhecimentos múltiplos, Sim. mas que talvez naquele momento não faça tanto sentido. Sim. Mas ele possa sim ter uma conexão com próximos passos e acelerar esses próximos passos, olhando para a carreira. Eu passei por isso, Lucila. Assim, fiquei muito tempo só em vendas. Por muito tempo, só em vendas. Mas eu olhava assim e falava, mas como é que eu consigo, de repente, galgar a minha carreira em outras funções, outras áreas, né? E eu percebi que eu olhava muita operação de venda só e não conhecia financeiro, não conhecia logística, fábrica, né? Então, aí você tem duas alternativas. Você pode estudar, né? Fala, vou estudar sobre isso, então vou exercitar outros músculos, ou dentro da própria empresa você pode ser curioso com isso, pode fazer um job rotation, pode fazer uma série de coisas para você se exercitar. Sim. Né? E você aprender. E vai deixar você mais completo. Para amanhã depois, quando você for um líder de vendas, você conseguir se conectar com o todo. Não só com a sua área, né? Você vai ter um entendimento. Isso vai trazer um diferencial muito grande. Muito grande para você. Então, assim, hoje, lógico que eu sei muito menos de logística do que uma pessoa de logística. Mas eu tenho conhecimentos básicos de logística e que me ajudam em decisões comerciais, financeiras, né? Fabris. Então, assim, é importante você conhecer um pouco de tudo isso, porque conforme você vai galgando e vai subindo, isso vai ser cobrado de você, você precisa conhecer. Então, por isso que eu falo do item curiosidade e desenvolvimento, né? Você tem que ser protagonista disso. Se você parar e esperar a empresa ou alguém ou algo do além fazer isso para você, vai ser muito difícil. Né? Então, não fique parado. Assim. Eu acho que eu nunca fiquei parado. Né? Mesmo em desafios, eu morei no Brasil todo, morei no interior de São Paulo, morei no Nordeste, morei no Sul. Sempre buscando desafios para aprender um pouco mais e continuar aprendendo. Com toda certeza. Acho que hoje tem um ponto interessante, até pelo quanto nós estamos vivendo aí um conflito geracional, olhando para as estruturas organizacionais hoje. Sim. No mercado todo, independente de segmento, onde em algumas empresas você já tem ali 3 ou 4 gerações no mesmo espaço, dividindo o mesmo espaço, com interesses e entregas diferentes, em contextos diferentes, com escopos diferentes também. E é muito interessante, eu sou mentora de carreira, tanto pela Emprego, quanto por um projeto voluntário que eu participo, que é uma mentoria para mulheres. Uhum. E isso é muito interessante, onde você o tempo todo está gerenciando expectativas, trazendo um olhar muito forte para a carreira, mas ao mesmo tempo não esquecendo de trazer essa responsabilidade. Sim, de desenvolvimento. E esse protagonismo, porque a carreira ela é sua. Isso.
Como eu falei, às vezes tem essa visão um pouco deturbada de que a empresa vai cuidar da carreira, né? Essas perguntas são muito comuns, né? E tem plano de carreira? Qual que é o plano de carreira? Como se existisse ali um organograma bonitinho. Pronto, tá um plano pronto, né? Até imagina. chegar a uma diretoria, alguma coisa assim. E a gente sabe que não existe. E aí as pessoas se frustram, às vezes, né? Com isso. Não acontece no tempo, né? Que elas queriam, tal. Então, eu acho que é isso. Então, você tem que ser preparado durante toda a jornada. Agora, essa questão das gerações, né, que você comentou, é um negócio que a gente discute muito hoje em dia, né? Do líder de vendas, do líder de qualquer, acho que de qualquer área, na verdade, de estar preparado para isso, né? Porque o estilo de liderança também mudou nesse aspecto. Muito. Né? Assim, colocou desafios para isso, né? Então, assim, você tem uma pessoa... você tem 4 gerações ali, você tem níveis também diferentes de pleno, sênior e tudo mais. O negócio hoje está muito mais dinâmico, né? Com uma complexidade bem diferente, as pessoas estão mais ansiosas, querem a visão do que é o trabalho é muito diferente para eles também, né? Então eles buscam coisas diferentes com os trabalhos, né? A realização é outra que eles esperam. Sim. Então, assim, isso é um desafio para o líder também hoje, né? Eu vejo hoje os líderes, em muita consultoria a gente acaba mentorando muita liderança, né? E conversando com vários líderes também, e CEOs e tudo mais, e a gente vê que a liderança facilitadora, mais humanizada, aquela que trabalha para tirar todos os entraves para que a equipe consiga, né, trabalhar junto e performar, que consiga gerir esses conflitos, fazer do limão limonada, né, dos conflitos ali, e aproveitar o melhor de inovação e ao mesmo tempo de cautela e análise de um e de outro, né? Que são os que estão tendo sucesso. Mas é bem difícil fazer isso. Você sabe que tem um determinado ponto que eu comentei, não me lembro qual foi, mas em um episódio anterior, o que, atuando em recrutamento e seleção já há bastante tempo, que é uma das áreas onde eu atuo, e que a Emprego atua fortemente, olhando para essa atuação, o que anteriormente era remuneração, ali o primeiro da lista, e aí as posições precisavam ser atrativas financeiramente para que os profissionais tivessem interesse, de alguns anos para cá... Vem mudando. Muito. O que era remuneração primeiro da lista, hoje já é terceiro ou quarto. E aí tem várias... diferenças em relação a isso. Mas um dos pontos que prevalece nessa lista de prioridades é o quanto o seu líder te inspira. Teve uma pesquisa agora recente que a gente vem fazendo e 75% das pessoas que acabam saindo não deixam a empresa, né? Não, eles deixam o líder. Eles deixam o líder. Né? Então, e o líder, às vezes, ele pode se encontrar um pouco perdido com toda essa mudança que tem hoje. Sim. Né? Então, assim, e a gente faz muito trabalho de liderança em cima disso. Né? Então, eu vou dar um exemplo. Você tem, de repente, um grupo de colaboradores com um age um pouco maior, que para ele chegar no horário, trabalhar duro até as 8, 9 da noite é sinônimo de que ele está trabalhando muito bem. Sim. Para um outro, talvez, a flexibilidade do horário é o que tem... é o que é o de melhor para ele. Ele quer chegar mais tarde, ele quer sair mais tarde, ele quer ser produtivo em casa e fazer home, né? Tem muita discussão sobre isso também. Né? Então, assim, mas são visões totalmente diferentes. Mas você tem as duas pessoas, esses dois tipos de pessoas dentro da empresa e você vai ter que lidar com isso. Né? Então, eu acho que além da liderança, tem a questão da cultura, a cultura forte. Eu acho que quando uma pessoa vai entrar, já vai entrar dentro de uma determinada cultura e cada empresa tem a sua nesse aspecto, né? E constrói de alguma maneira. Mas você também tem essa questão do líder em reafirmar essa cultura da empresa, de como é o trabalho lá dentro e aproveitar isso, né? Com cada um desses colaboradores. Todos eles têm muito para entregar, né? Mas ele tem que ter uma habilidade maior, de um músculo que talvez ele não precisava ter há 10 anos atrás, né? Com certeza. E a pandemia acelerou isso demais. Potencializou muito. Potencializou pra caramba. Então, assim, então mudou até a forma de trabalho de 3 anos para cá, 4 anos para cá, mudou mais ainda, né? Então, sem volta. Sem caminho, sem volta. Então, assim, e eu acho que esses são os principais desafios que todo líder tem hoje.
o de vendas também, né? Então, assim, lógico, acho que em todas as áreas, né, acabam abrangendo isso aí. Tá ótimo. Eu gostaria de entender aí quais que são os principais desafios, na sua visão, para um líder sênior da área comercial. E também quais que são os principais aprendizados que você teve aí à frente de grandes projetos que você já realizou até hoje. Bom, assim, desafios. Eu acho que para um líder, para vendas, né? Acho que para todas as áreas, mas acho que vendas pega bastante, porque a gente eu falo sempre que quem é de vendas, a gente é pago para gerar alternativa para conseguir o resultado, Sim. né? Para alcançar resultados. Então a gente tem que pensar em como gerar alternativas para conseguir alcançar metas e tudo mais. Então, assim, para vendas, eu acho que o grande desafio é formar um time de sucesso, né? Construir um time de alta performance, né? Tá. Não é fácil, é uma jornada para essa construção. Nessa jornada requer muita observação por parte do líder, né? Eu acho que conhecer muito bem o time que ele tem, né? Conhecer muito a capacidade do time frente aos desafios que ele vai enfrentar, né? com esse time, ter uma conexão com ele, né? E às vezes são decisões, então às vezes o que te levou até aqui não vai te levar até lá, então você tem mudanças de perfil, né? E você vai ter que ter senioridade para também tomar decisões, né? Mas formar uma equipe que tenha propósito, que estão reunidos ali para vencer, que enfrentam desafios juntos, né? Que tem um nível de maturidade e que fazem mentoria entre eles, do sênior para o júnior, que inovem, que você cria um espaço colaborativo para inovação, né? Para trocar ideias, para fomentar. Então, assim, eu acho que esse é o maior desafio, né? Que um líder tem de vendas. Então, assim, como que ele constrói tudo isso? E isso é muito único, né? Eu acho que cada líder tem o seu estilo de liderança, mas quando a gente trata de gestão de pessoas, né? Eu acho que tem que ter metodologia, tem que ter técnica, tem que ter observação, ele tem que fazer one-to-one, ele tem que saber como se comunica. Tem muito erro, às vezes, você percebe na comunicação, né? O pessoal fala muito de rádio peão nas empresas, né? Que sai e às vezes o próprio líder cria. Né? Internamente é algo que... ele vai lá, conversa com todo mundo, mas tem alguém que ele conversa um pouco mais ou fala uma coisa estratégica que não deveria falar, né? Ou então a comunicação, ele não constrói uma comunicação estratégica para o time em relação à situação, né? Então, vou dar um exemplo aqui que eu vivi essa situação um tempo atrás e foi muito engraçado, né? O diretor Fabril falou: olha, Paulo, nós temos essa linha de produtos e esse produto não está vendendo. E se esse produto ele não chegar no nível que precisa de vendas, né, do forecast de vendas dele, a gente vai ter um problema com essa máquina. Tá. Eu já reduzi turnos, não tenho o que fazer. Eu vou entrar no modo de tirar e parar a máquina. Sim. Né? Ok, a pessoa de vendas recebeu isso. Como a pessoa de vendas passa isso para o comercial? Ó, pessoal, tudo bem? A gente precisa vender, senão tem pessoas que vão ser mandadas embora. Não é assim. Então, muita cautela. Então você constrói também narrativas, né, orientadas para algumas coisas. Então você tem que tomar um cuidado com a sua comunicação, você tem que tomar um cuidado com a forma que você vai construir, né, esse elo com o seu time. E aí eu falo que às vezes a rádio peão surge. Aí você pega com aquele vendedor ou aquele gerente, aquele gestor que você tem um pouco mais de relacionamento, você solta algo que não deveria soltar. Construiu a rádio peão. Prolifera. Então, assim, a comunicação, essa proximidade, né? Assim, você tem que visualizar essa questão do desenvolvimento da sua equipe como um passo a passo mesmo. Sim, né? sim. Bem estruturado. Né? E você tem que olhar e se observar no meio disso, né? E como você vai ser naquele momento. Né? Então, tem que trabalhar muito bem isso. Eu acho que esse é um dos principais desafios. E também se colocar de maneira situacional. Né? Eu vejo muito isso. Assim, eu sei que o papel do líder não é ser operacional, mas eu acho que ele tem que estar olhando para o negócio. Né? Mas eu acho que tem momentos ele tem que entender que horas que ele é o quê. Né? Que ele ocupa diferentes papéis dentro de um contexto. Isso também é um desafio. Isso também é um desafio.
Então, ou ele está imerso no operacional, e aí ele não está vendo a parte estratégica, ele Sim, não está vendo o resto, sim. ele não está desenvolvendo, ele não está fazendo nada. Ou ele está imerso na estratégia e está longe da equipe, né? Está no Olimpo, né? E a equipe está lá embaixo, né? E o segredo é ele conseguir conectar os três, ele entender, está perto de cliente, está perto da equipe, está perto da gestão. Sim. Essas três informações dão um norte para ele tomar uma decisão mais assertiva, saber o que precisa desenvolver. Então, eu falo muito sobre isso. Se conecte com o cliente, não deixe de olhar cliente, tem muito tempo, para de olhar e sentir a ponta, né? Então, É o principal termômetro, é o principal né? termômetro. Então, assim, se conecte com o cliente, se conecte com sua equipe e os números contam uma história também. E se conecte com os números. Então, quando você faz as três coisas, consolida uma visão para você tomar uma decisão mais assertiva do que se você está só em uma delas. E dependendo do nível de equipe que você tem, você vai deixar e você vai ser operacional mesmo, você vai deixar e você vai ter que ser estratégico mesmo e não vai descer para operacional porque precisa desenvolver a equipe com aquilo. Né? Então você tem que ser situacional nesse sentido. Tá, o que ele precisa? Ele precisa de uma resposta? Porque ele é mais júnior, a equipe não está preparada? Sim, sim. Ok, eu preciso dar exemplo? É mão na massa? Né? Então vamos ser mão na massa. Não, eu não preciso ser mão na massa agora, eles já sabem fazer. Não, vamos dar corda para que eles façam, né? Então, com certeza, é hora de trazer e ele prática. tem que ficar observando isso. Qual é o papel que ele tem que cumprir para aquela missão que tem ali naquele momento, né? Eu tive um episódio no passado, aí, eu tive líderes maravilhosos, assim, graças a Deus. E um deles, eu lembro que teve uma crise de produto, né? Um produto importado. Esse produto importado não ia chegar no Brasil por um tempo, ou seja, ia ter ruptura desse produto. Tá. E era... Top 10, ele era o terceiro item do produto de venda, né? Então, assim, teria um problemão. E aí o líder, na época, chamou todos os gestores do Brasil para uma reunião em São Paulo para poder falar sobre o tema nesse problema, né? Foi feita uma gestão de crise, formou uma equipe para fazer gestão de crise, que o problema ia ser grave e tudo mais. Mas quando nós chegamos lá, ele estava pegando... Eles encontraram, desenvolveram um fornecedor nacional, né? Para suprir a demanda desse produto importado, né? Mas isso ia requerer assim uns desafios operacionais, né? Tá, é nacional, chegou, é outra marca, é outro produto, como é que vai distribuir isso, como é que vai fazer? Não tem no estoque ainda, né? Vai ter que comprar, então como é que vai abastecer o Brasil todo? Tem uma série de desafios operacionais. Quando ele chegou lá, ele estava na sala de reunião, aí eu falo que é o momento do exemplo, né? Ele estava na sala de reunião, nós entramos, ele estava carregando as caixas dos produtos, né? Levando a caixa de um lado para o outro dos produtos, ele falou, não vai faltar produto para ninguém. Se tiver que carregar, se tiver que trazer, se tiver que comprar, qualquer alternativa que vocês acharem nas regiões de vocês vão fazer. Mas não vai faltar produto para ninguém. Vocês estão autorizados a fazer fazer essas opções. Tal. Mas ele foi junto. Ele foi o cara que deu o primeiro passo, né? Pegou, foi em cliente, levou em cliente, falou, olha, a gente está trazendo aqui para você, não vai faltar, né? Quero entender como é que você está sendo bem atendido. Ele foi junto, ele foi lá dar exemplo. O que aconteceu? Essa atitude dele fez com que todos os líderes que foram para lá voltassem para suas regiões com que atitude? Nossa, extremamente engajados. Né? Com a mesma. Não vai faltar produto para ninguém. Nós vamos fazer o que tiver que fazer aqui para resolver. Então, assim, eu sempre fui muito, muito observador nesse sentido. Eu olhava e falava assim, que legal. Se ele fez, né? Assim, é possível. Né? E vai, eu olhava para ele naquela época e falava, nossa, confiança. a confiança. E eu olhava para ele naquela época e falava, para mim ele estava muito distante, né? Para mim é um cara que eu tenho como exemplo de líder de inspiração, assim, muito, muito grande. Líder nato, o Valentini aí, um dia você assistir, um abraço. Então, assim, e ele, não vai faltar produto para ninguém, não vão fazer isso, vão fazer aquilo. Então, assim, ele conseguiu contaminar positivamente a equipe toda até uma atitude de, olha, se tiver que carregar a caixa, nós vamos carregar, mas não vai faltar nada para ninguém. Né? E não faltou. Conclusão, os clientes agradeciam o esforço, reconheciam o esforço. Nós passamos 3 meses sem produto, não teve uma perda de cliente, todo mundo elogiava e foi uma ação muito boa. Então, assim,
Mas ele entendeu que ele precisava dar o exemplo, ele entendeu que precisava minimizar. Ele podia chegar lá e falar, gente, estamos perdidos. Né? Temos um grande problema, é assim. Ele não fez isso, ele só demonstrou. É isso que nós vamos fazer, ok? Ok. E fomos lá e resolvemos. Então, assim, eu acho que o papel do líder eu acho que é um pouco disso. Que papel você tem que cumprir naquele momento, né? A sua equipe está pronta para fazer aquilo? Não está? Ok. Você está disposto a tomar frente, né? Sim, sim. Eu falo muito para alguns gestores, né, Lucila? Não cobre de um colaborador, uma pessoa da sua equipe, algo que você não está disposto a fazer. Né? Eu acho que essa questão do o tamanho do desafio, você está disposto a encarar? Então, mas você está disposto a fazer, né? Se precisar? É. Não estou, então repensa. Como que você vai trazer isso para a equipe? Como você vai trazer? O que você está demonstrando para o seu time, né? Então, assim, eu acho que os desafios são esses. Como você formar uma equipe de sucesso, tem muita coisa. Tem comunicação, tem atitude, tem assumir papéis, tem você ter um olhar de desenvolvimento, né? E entender que horas que você tem que agir, que horas que você não tem que agir, deixar a pessoa se desenvolver com aquilo. Então, eu acho que é o maior desafio. Eu acho que de qualquer líder. Não sei se é de vendas, mas para mim, acho que de qualquer líder. Geral. No geral, eu acho que é a maior. No geral, até porque o líder, independente da área que ele atue, ele precisa ter esse senso de responsabilidade que ele tem para com a equipe. Eu falo de protagonismo, né? Eu tive algumas passagens assim de ter insights maravilhosos, né? De gestão. Onde eu me via de um jeito, né? E me deparar que não era bem aquilo que eu pensava, né? Sim. Eu brinco que eu me via um leão, eu era um gatinho. Quando eu olhava. As pessoas viam um gatinho, mas eu me via um leão, né? Então, assim, e é legal esses choques. Por isso que eu volto àquele ponto inicial de você nunca relaxar em relação à observação. Quando eu falo assim, observação, é em relação ao desenvolvimento. Não se cobra tanto, né? Lógico, né? Mas é importante você ter um olhar para o seu desenvolvimento, você mesmo. Sim, né? Então, super. E o líder não é diferente. Né? Assim, vão ter sempre situações, até hoje, tem situações que eu me deparo, né? Que que vai te desafiar, né? A alguma coisa que você não viveu. Né? E que você não teve experiência com aquilo. E aí você vai ter que pensar um pouco, vai ter que racionar qual que é a melhor medida para você tomar. Mas liderança é isso, né? As pessoas são isso, né? Então... Sim, e saber calibrar qual é o momento exato onde você consegue dar ou não intensidade ali em relação às cobranças, em relação às demandas que acontecem diariamente. Sim. Eu fiz um exercício uma vez, me permite contar aqui para não estender muito, mas eu fiz o exercício uma vez, foi um exercício espetacular. Foi um treinamento e quem fazia era o Nélio Bilatti, acho que ele foi um grande executivo da Renault, Citroën Renault. E aí eu lembro que ele fez um treinamento, ele pegou uma árvore e você tinha os galhos da árvore e tudo mais, e você, naquela árvore, você tinha que escrever pessoas que te inspiraram e que mudaram sua vida ou te deram um direcionamento na carreira. Aí botava a musiquinha lá, você colocando, preenchendo, coloquei os nomes, eu coloquei... citei facilmente as pessoas que me ajudaram até ali, né? Até chegar até ali, que era minha primeira gestão naquela época e tudo mais. E aí preenchi tudo e tal. Meu pai, por conta disso, por causa do exemplo, fulano, por conta daquilo, né? E coloquei lá e numerei várias pessoas, tudo bem. Aí, quando acabou aquilo, ele veio uma segunda pergunta. E eu já era líder. A segunda pergunta dele foi, ele deu outro papel, ele falou, Paulo, agora você vai colocar aí, quem colocaria seu nome na árvore? Quem você acha que colocaria seu nome na árvore? Eu travei. Eu fiquei pensando quem, né? E aí, até aquele momento, eu vi que eu liderava, dava resultado, mas eu devia ser só um tratorzão que ficava cobrando, né? Mas eu não estava desenvolvendo ninguém, talvez, até aquele momento. Eu não tinha, talvez, passado, né,
conhecimento e desenvolvimento para a equipe a ponto de tirar a pessoa simplesmente sim. criar um sucessor, né? Que ia sair super importante, que ia sair da minha equipe e estaria muito bem, né? Eu ali naquele exercício caiu a ficha para mim que não estou fazendo nada disso, assim. Eu não vou ter pessoas que vão estar ali. Assim, eu estava muito, quando eu falo do protagonismo, eu queria estar muito à frente. Eu queria aparecer mais do que equipe naquela época, minha primeira gestão, né? Eu queria provar alguma coisa assim. E aí, por isso que eu falo, vai passando o tempo, você vai melhorando nesse aspecto, né? Sem claro, dúvida alguma. Tem os aprendizados, mas aquilo ali foi um choque para mim. Eu falei assim, peraí, né? Acho que eu não estou fazendo certo, né? E aí ele teve uma conversa muito boa sobre o desenvolvimento de pessoas comigo e sobre a questão de você desenvolver, né? Você tem que criar uma equipe que esteja independente, que funcione sem você, sim. que tome a decisão que você iria tomar, né? Que tenha essa energia de pensamento, de coisas e tal. Então, assim, e isso não é fácil construir. Mas depois que você vai pegando a mãe, vai vivendo experiências boas, ruins, né? Porque é o que vai te moldar isso. Você vai calibrando Errei essa muito. E aí você vai calibrando. Então hoje eu me sinto mais seguro. Mas toda equipe vai ser um desafio. Então você vai pegar, tem sempre aqueles componentes diferentes, são pessoas. E você vai se equiparando. Mas fica uma reflexão, né? Assim, tem que sempre ter um olhar de desenvolvimento. E eu acho que é o principal desafio, sempre. O negócio sempre vai ter desafio. Porque sim, você tem várias questões complexas para ser. Para o negócio, sempre vai ser desafio. Sim. Mas sempre quem faz o negócio são pessoas. Então, assim, o maior desafio para mim é pessoas. Eu entendo que cada vez mais, até por questões competitivas de mercado, independente do segmento em que a empresa atue, hoje nós temos uma integração tão forte, tudo acontece em tempo real. A tecnologia que a empresa X utiliza, a Y pode utilizar a partir do próximo mês. Sim. O diferencial são as pessoas. São as pessoas. Para agregar valor ali, efetivo. Sim. Não tem jeito. Então, assim, você vai... em consultoria, a gente sempre enfrenta isso, né? E enfrenta conversas difíceis, às vezes, sobre pessoas. Sim. Mas as conversas difíceis sobre pessoas é sobre mudanças que, às vezes, você vai ter que fazer porque talvez você não tenha capital humano para dar os passos que você quer dar. Né? É bastante comum. É comum. Então, eu estou nesse nível. Faturo tantos milhões, tenho isso aqui e tal. Eu tenho uma empresa que fatura R$1 milhão. Ok. Te trouxe até aqui as pessoas que estão aí para faturar R$1 milhão. Mas fazer logística para faturar 10, talvez seja diferente. A estrutura de atendimento, de captação de clientes, né? De contato com o cliente, talvez seja diferente. Eu não tenho administração de venda. Talvez para vender 10 milhões você vai precisar de uma administração de venda. Eu não uso CRM. Então você vai precisar de tecnologia para atender, né? E ter um nível de conhecimento maior da sua carteira de clientes. Eu não uso BI. Talvez você vai precisar usar. Então, seja o momento. Mas eu tenho pessoas que não sabem lidar com isso ou não trabalham com isso. Então, talvez você tenha que pensar no capital humano que você tem, né? Então, investir em capital humano é sempre viável, porque você investe e sempre vai ter retorno, né? Então, assim, não tem como fugir dessa questão das pessoas, né? Eu acho que por mais... Os negócios são diferentes, têm desafios diferentes, né? Competitividade diferente, complexidades diferentes, mas são sempre pessoas, né? Então, ou você desenvolve dentro de casa as pessoas para que eles estejam preparados para aquele próximo passo que você vai dar, ou você vai ter que buscar no mercado pessoas que já conheçam ou tenham vivido, né, aquele momento que você está buscando. Sim, e vão te ajudar e você vai aprender com elas. Né? O problema disso tudo, né, na verdade, é que, e eu falando isso da parte de consultoria, né, que muitos empresários, claro, estão apegados, né, assim, tem uma gratidão muito grande por as pessoas que ajudaram ele a chegar até ali. Né? Então, por isso que eu falo que é um processo, né? Que o que te fez te levar até 1 milhão talvez não seja as mesmas pessoas que vão te levar até 5, até 10, ou escalar seu negócio. E geralmente sofre um pouco porque você tem que deixar pessoas que te levaram até ali, né? Sim. E talvez não vão acompanhar os próximos passos da empresa, né? O que precisa ter para chegar nesse nível aí. Então são sempre pessoas, né? Então os desafios são sempre esses. Na consultoria, sempre pessoas. Na B2B Pro Academy, em relação a mentor e treinamento, são pessoas.
né? E para o meu negócio no dia a dia, são pessoas. Então, volta em torno disso, não tem como fugir. É isso aí. Eu concordo, e existe uma máxima, né? E já em algumas reuniões já me perguntaram bastante sobre isso. Algumas empresas com certa resistência em relação ao processo de desenvolvimento dos colaboradores por conta de custo. Nossa, mas eu vou investir tudo isso no meu colaborador? E se ele for embora? Eu falei, aí não é o problema. O problema é se ele ficar. Sem ser investir, claro. Aí que você não vai evoluir nunca. Olhando para as questões estratégicas, não é o que vai te levar para médio e longo prazo. Sim. A empresa busca chegar. Você não consegue fazer nada sozinho, né? Não, então, assim, não. por mais que você conheça determinado negócio, né? A gente também conversa com muito empreendedor que está abrindo o seu negócio, né? Aí ele pensa, não, tudo bem, eu conheço muito do negócio, geralmente assim, né? Conhece muito do determinado negócio e abre um negócio daquele ramo que ele tem bastante expertise. Só que depois, quando ele se depara lá dentro, né, com a empresa montada, começou a vender, está dando certo, ele começa a deparar com pessoa faltando. Ele começa a deparar assim, não, mas a pessoa não sabe fazer aquilo. Ele começa a deparar que ele não sabe gerir pessoas. Não é? Ou ele não sabe contratar. Sim. E aí começa uma série de coisas. Então, assim, mesmo o empresário, o cara que vai investir em alguma coisa, o empreendedor, né, que vai investir em alguma coisa, vai chegar uma hora que não vai ter jeito, ele vai ter que se capacitar para isso. Não, eu não quero, então você vai ter que contratar alguém para cuidar disso para você. Com certeza. Ou para desenvolver aquelas pessoas que estão ali. Porque é o normal para você escalar qualquer coisa. Né? Então você precisa ter lá dentro pessoas, né? O seu capital intelectual lá interno lá tem que ser bom no nível que você quer chegar, né? Então isso é um investimento. Eu acho que assim, eu não sei se eu concordo muito que é caro, né? Eu acho que é um dos investimentos que dão mais retorno, né? Concordo. Eu já vi na maioria das vezes que você vai abordar e vai falar com empresas, as empresas tomaram a decisão de fazer determinadas mudanças, né? Ou de estrutura, não estou falando só de trocar pessoas, não é isso, não. Estou falando de desenvolver a pessoa, né, pensando de longo prazo, né, mas ter um programa de desenvolvimento, ou contratar pessoas para ajudar nisso, né, ou reestruturar áreas pensando nisso, tiveram sucesso de maneira muito rápida. Né? E às vezes a solução está dentro de casa, né, assim, também. Né? Então, assim, esse olhar eu acho que é super importante, né, de desenvolvimento interno. Tem que pensar, uma hora você vai precisar, não vai ter jeito. Sim, ontem, até como forma de contribuir, ontem eu estava em uma reunião com um cliente e aí o cliente me disse, olha, talvez nós tenhamos uma dificuldade muito grande internamente, nós demoramos muito para demitir um colaborador, mesmo que nós já temos ali comprovado que ele não traz o resultado que a gente almeja. Mas nós damos algumas chances que talvez efetivamente não são assertivas. Uhum. E aí nós mesmo acabamos complicando um problema que já existe. Isso é comum, né, Lucila? Acontece bastante, né? E na área de vendas acontece muito, e eu costumo falar o seguinte, que quando você tem a decisão para tomar, né, em relação a isso, o resultado às vezes vem contra. Porque às vezes a pessoa está dando resultado, mas você tem algo, e aí para aquela pessoa é pior ainda. Então, uma das coisas que eu pego muito no pé e falo muito que a gente tem que fazer sempre é ter aquela questão ter coragem de ter as conversas difíceis, né? São fundamentais. E ter cultura de feedback mesmo, de poder conversar. E feedback não é só estruturado, não. É de dar feedback ali na hora, de coisas que você está vendo ali naquele momento, ali, poder conversar. Porque o maior erro que tem é você demitir uma pessoa, né, e ela não saber por quê. Com certeza. Ou ela não entender por que isso está acontecendo, né, olhando os resultados dela. Às vezes tem uma parte comportamental muito ruim, né? Aquele resultado veio bem, mas junto com várias cicatrizes com muitas coisas, né? Com pessoas, com áreas, com processos e tal. Então, assim, às vezes a parte comportamental ela é ruim, né? E você vai tomar uma decisão como essa. Mas você tem que trabalhar muito bem isso para que, quando isso acontecer, eu acho que esse processo,
quando vier a tomar a decisão, é uma coisa que já está mais clara. Sim, né? sim, você já tem Você tá, uma visibilidade muito melhor. Demitir é sempre a decisão, acho assim, a mais fácil, né? Assim, é mais fácil assim, tomar a decisão de, então trocamos, é a mais fácil que você tem para tomar. O mais difícil é você ter esse processo, e esse processo muda. Esse processo de você conversar, dar feedback, se comunicar, entender e trabalhar com o olhar de desenvolvimento daquela pessoa, ter as conversas difíceis que tem que ter. Sim. Eu já vi muita gente que você falava assim, não vai ficar. E fica. E desenvolve, e surpreende, e muda da água para o vinho. Né? Mas também já vi muitos que saem e falam, não entendo. Por que eu estou saindo, sendo que eu atingo meus resultados? Eu faço isso, eu faço aquilo. Então, assim, isso... Com o drive de performance. Isso. Então, eu acho que isso aí também tem muita oportunidade, né, em muitas empresas. E líderes. Sim, e líderes com também. toda certeza. E líderes também. Com toda certeza. Olhando para soft skills, quais que são as principais soft skills que fizeram a diferença aí na sua carreira até hoje? Olha, eu sempre tive, assim, Lucília, eu sempre tive comigo o seguinte, eu acho que ser colaborativo, né, sempre me ajudou, né? Eu brinco assim, quem te promove primeiro são seus pares. Com certeza. Não é seu chefe, né? Quem vai ter a primeira visão de que você poderia liderar eles são os seus colegas, né? Fala, não, quem poderia liderar? É fulano, né? Certo que é ele, né? Ou certo que é ela que vai assumir ou vai fazer alguma coisa assim. Então, essa é a primeira visão. Então, assim, colaborar, né? Ter humildade em aprender, você ter sensibilidade, né, em relação a o que abordar, como abordar e quando abordar é importante, né? Então, eu quero você ajudar seu chefe, parece bobagem que eu vou falar aqui, ajudar o chefe, não mas ajudar o chefe é bom, né? Você vai ajudar o chefe é bom. Então, assim, saber a hora que você vai se comunicar, né? Então ter esse equilíbrio e saber que hora que você tem que colocar o quê, principalmente em grandes empresas, né? Eu brinco que você tem que saber jogar esse jogo, né? E entender, vamos lá, dar um exemplo aqui. De repente seu chefe, seu líder está fazendo uma reunião, né? E ele falou algo que você entendeu que ele cometeu um erro, né? Mas ele está passando uma mensagem, né? Para a equipe, sim, algo assim, sim. Para motivar, alguma coisa assim. Aí vem uma pessoa, ergue a mão. Tudo bem? Tudo. Mas não está errado isso, não. Acabou a mensagem, concorda? Com certeza. Então, quando fala assim, ajudar, acabou a reunião. Pô, chefe, deixa eu falar um negócio. Mas tem certeza que aquele número lá estava certo tal? Conversa com ele. Né? Eu acho que essa proximidade para você poder ajudar e aprender essa troca é sempre bacana, né? E com os colegas também. Né? Eu acho que isso sempre me ajudou. Né? Essas habilidades, eu acho, elas vão mudando conforme vai passando o tempo. Né? Eu acho que na cadeira de líder hoje, a principal, aliado um pouco àquele momento que a gente falou, é a questão de você ser facilitador, de fato. Né? Então, assim, hoje as pessoas elas querem ser donas das ideias, obviamente, querem desenvolver as ideias, querem ser ouvidas. E, assim, eu aprendo demais. Então, assim, você escutar, aprender, dar força para determinadas ideias, né? Assim, a gente aprende errando, né? Eu já matei inovações por não escutar, né? Não, eu acho que isso aqui não funciona, acho que isso não funciona. Aí depois, um belo dia, eu parei e falei, não, vamos fazer esse negócio que o menino está falando? Vamos, fizemos. Pô, sucesso absoluto. Então, assim, você fala, devia ter feito antes, né? Mas você nunca me ouviu. Então, assim, você escutar, você colocar e facilitar, né, o trabalho da sua equipe, ser esse facilitador para que eles consigam desempenhar, eu acho que é uma das coisas que eu sempre tive. Eu tive como sempre tive dentro das equipes, com os pares, sempre tive com os meus líderes. Sim. Né? E tenho hoje com as equipes que eu trabalho e com os clientes também, né? Então, assim, com os clientes que eu atendo hoje, né? Que é essa questão de você ter a facilidade de entender, escutar todo mundo, construir uma visão para você ser um pouco mais assertivos nas decisões que você toma. E trazer esse senso de imparcialidade, né? Eu acho que isso é importante, né? E você só tem a ganhar com isso, né? Não é só
ter o ponto, né? Eu acho que assim, você conseguir conciliar aquilo e entender. E essas conversas sempre são legais, porque você tem a oportunidade hoje de você ouvir, você explicar talvez por que aquele não seja, aquele não vai ser o caminho, e aí tem uma troca de aprendizado e desenvolvimento, ou então vai ser um baita insight legal, né? No mínimo. No mínimo, para você fazer alguma coisa bacana, né, em relação ao negócio. Então, assim, eu acho que hoje você ter uma liderança mais facilitadora, escutar bastante, deixar fluir um pouco mais e ter essa questão mais humana, eu acho que é importante. Né? Eu acho que as pessoas estão muito ansiosas hoje, né? Assim, e você entender, ter empatia com o ser humano, com as coisas que acontecem com a vida dele, lógico, com cautela em relação ao trabalho, que tem responsabilidade em cima disso, mas acho que são as duas coisas que eu acho que sempre me ajudaram, sabe? Eu tenho uma pessoa que trabalhou comigo, um líder minha, hoje ela é presidente da Biesdorf, a Ana Paula Bogos, né? Trabalhou comigo um tempo. E eu tive uma situação com o meu filho, ele teve uma síndrome chamada síndrome de Kawasaki. É uma coisa rara, assim, é difícil as pessoas terem. Mas ele estava internado no Einstein um tempão e eu estava liderando um projeto importante no Brasil, que era um projeto para internacional e tudo mais, que era para a América Latina aqui. Eu estava liderando um desses projetos. Mas que cabeça eu tinha naquele momento para fazer aquilo com meu filho no UTI do hospital? Zero, né? Mas eu não observei isso, eu estava tentando equilibrar os pratos. Eu estava tentando equilibrar os pratos de alguma maneira, né? Eu me matava no trabalho, saía de lá, ia para o hospital, ele estava no Einstein na época, era próximo ao escritório. Eu ia para lá, ficava lá e passava a noite com meu filho e voltava para o trabalho e assim ia. Ela chegou, eu nunca esqueci isso, eu levei isso para mim, por isso que eu falo, você vai aprendendo e eu tive bons líderes. E ela parou, Paulo, deixa eu te falar um negócio. Primeiro o que vem primeiro. Eu nunca esqueci a frase. O que foi, Ana? Primeiro o que vem primeiro. Eu acho que você está invertendo um pouco os papéis aí. Ela está falando para mim, vai lá, cuidar do seu filho. Né? Fica tranquilo. Né? Então, assim, eu acho que essa coisa de você ser humanizado, ter essa empatia, é que tem um ser humano ali. Né? E ele tem situações do dia a dia, tem problemas, tem inquietudes, tem uma série de coisas, e é importante você olhar para isso. Claro, sem muletas, né? Obviamente, né? E que existem, às vezes na gestão a gente tem que olhar, mas eu acho que esses dois fatores assim são essenciais, eu acho, para um líder hoje, principalmente por causa das gerações que a gente comentou. Né? Então, ser humanizado e facilitador aí da vida da sua equipe, né? Excelente. Tira tudo da frente isso aí. E deixa eles seguirem. Eu acho que é isso que a gente tem que trabalhar para isso e ser situacional, como eu falei. Entender seu papel, onde você tem que agir. Né? Eu acho que eu sempre tive um pouco disso. Assim. E buscar os desafios que aparecem. Eu acho que é importante. Tá ótimo. Quais que são as suas principais referências dentro da área comercial? Que certamente contribuíram para a sua carreira até hoje, trouxeram e nortearam muito dessa trajetória que se construiu até hoje. Assim, como eu comentei, eu tive excelentes líderes, né? Estão em atividade hoje em grandes empresas, assim, trabalhei com essas pessoas e eu acho assim, e cada um me tocou de um ponto diferente, né? Por isso que eu falo da questão da observação, né? Que eu acho que é importante a gente aprender com o outro. Eu falo, tem MBA por aí, dentro das empresas tem MBA ambulantes para você poder pegar e se jogar, né? Mas eu posso até citar nomes, se você me permite aqui, que eu acho que são interessantes, assim, mas cada um com uma coisa. Eu tinha um diretor chamado Luiz Antônio Valentini, que era um cara de equipe sensacional. Eu sempre escutava, assim, sempre eu inspirava muito. Inspirava, deixava jogar. Ele era duro, mas você gostava dele, sabe? Ele pegava na bola, ele era um cara sensacional nesse aspecto, assim. A Ana Bogos, essa parte facilitadora humanizada, assim, excepcional. Sempre com olhar para as pessoas, né? Olhar para o desenvolvimento de fato, né? E tentando tirar as coisas da frente para que a gente pudesse fazer o melhor trabalho possível, né? Quando eu falo líder facilitador, às vezes eu já tive projetos, por exemplo, da pessoa facilitar com áreas, né? Não, deixa eu facilitar isso aqui, né? Conectar uma área, conectar uma pessoa, né? Então, assim, quando eu falo facilitar, tem várias situações para você facilitar. Então, a Ana, eu acho que eu sempre me inspirei muito com isso. E eu acho assim, em um recente, né? Eu acho que eu trabalhei com ele um tempo também,
e eu vi muitas coisas interessantes e sempre me inspirou a coragem, que é do Luiz Delfim da Softs, né? Que é muito corajoso em decisões assim, e assertivas, né? Que você olhava e falava, meu Deus, não vai dar certo. Mas é uma confiança inabalável, né? De que vai funcionar e tal, e ele tinha muita coragem nas decisões, tem muita coragem nas decisões. Então, assim, eu sempre, nos líderes que eu trabalhei, eu sempre observava e tentava aprender algumas coisas com eles nesse sentido. E eu pego esses pontos principais, né? Assim, como você é mais analítico, precisa aprender isso. Sim. Tomar coragem quando você tem convicção e está seguro do que você vai fazer, ter coragem de tomar decisões. Às vezes não são decisões fáceis, não vai agradar todo mundo, não vai, mas é bom para o negócio e você vai ter que tomar. Hoje eu me inspirei muito nele com isso e tomei algumas e continuo tomando, e eu acho que às vezes eu ajudo clientes a tomar decisões, né? Então, assim, isso foi uma coisa que eu fui desenvolvendo muito aí com a ajuda deles. A Ana nessa parte e o Valentim. Tiveram outros, claro, né? Mas eu vou trazer alguns pontos. Eu até estou brincando aí de escrever um livro com o prefácio deles falando sobre liderança, mas falando sobre liderança não da minha ótica, né? Não de como eu fui tocado por líderes, né? E diferentes momentos, em diferentes situações, de como os exemplos que eles deram, né, para a minha formação foram importantes, né? Então, hoje, quando eu entendo assim, você tem que olhar para alguém, se inspirar e tentar absorver o máximo que você pode, né, de aprendizado ali. E eu aprendo todo dia, como eu falei. Então, acho que se eu fosse classificar alguns, fora isso, lógico, você tem livros que você vê, tem pessoas que você acaba acompanhando, sim, né? Sim. Mas de vivenciar, que eu acho que para mim foi o principal, vivenciar no dia a dia, olhar, observar, perguntar, conversar, trocar muita ideia e experiência. Eu tive 3 ou 4 líderes assim sensacionais, né? Tinha um um líder global que eu não vou me recordar aqui, que ele trouxe, por exemplo, uma expectativa de fazer algo muito difícil de uma maneira muito fácil, né? E aí eu vou falar assim, eu gravo e não vou perder aquilo. Pô, que legal que o cara trouxe. E ele estava falando sobre a expectativa de como conquistar share no Brasil, né? E ele falava 33%, a cada 100 clientes que entram dentro do mercado, supermercado, 33 compram o nosso produto, né? É legal, o que ele está querendo dizer com isso, né? Legal, Sim, tudo bem. Aí ele falou, nós não vamos medir esforço, mas eu falo a narrativa de propósito, né? Nós não vamos medir esforço para conquistar um cliente. Então, nossa meta esse ano é 34 clientes. Pô, era 5% ali mais ou menos de crescimento, né? 35 clientes, não lembro o número mais ou menos. Mas olhando em clientes, né? Olhando em percentual, você fala, pô, ganhar 20% de share é coisa pra caramba. Né? Numa empresa que já era líder de mercado, você falava, nossa, é um absurdo. Mas a forma que ele traduzia, que ele traduzia a mensagem, né, de como que a gente ia enfrentar aquilo nós vamos atrás desse um cliente. De qualquer maneira, né? Então, assim, a forma que ele trazia, tudo que ele trazia com uma visão de execução. Não era uma visão estratégica, era para executar. Sim. Então, e eu sempre fui pegando um pouquinho de cada um deles, assim. E falava, pô, isso aqui é legal, hein? Pô, bacana isso aqui. Nunca mais vou falar dessa maneira. Trazendo insights compatíveis ali. Totalmente. Então, assim, é o que eu falo. Acho que a gente é o resumo das experiências. Então, assim, quando eu vejo as pessoas não quererem colar em pessoas que conhecem mais, né? Ou então se aprofundar. E hoje com a internet você tem recurso pra caramba para você ver um podcast para você. Tem uma facilidade. Você tem uma facilidade gigantesca imensa. De você estar conectado com essas pessoas que na minha época, 10 anos atrás, 15 anos atrás, não tinha isso, né? Mas é claro que você vivenciar com eles é muito melhor. Por isso que eu falo assim, aproveite. Se tiver a oportunidade de você conhecer alguém ou conversar com alguém que pode ensinar alguma coisa, né, e você sair diferente daquela conversa, é o tipo de momento que eu pretendo, eu ainda faço isso hoje, que eu não gosto de desperdiçar. Né? Então, com toda certeza. Eu acho que é isso. São oportunidades de beber dessa água e agregar valor, né? Somar ali valor. Eu acho que é isso. A relação que a gente tem com relação às vezes que você tem com o seu chefe, né? Às vezes rola uma relação de julgamento, né? Ou por uma decisão ou por alguma coisa. Mas o que às vezes não é falado, o que não se tem é que o nível de não só o nível de conhecimento, mas o nível de informação, né, da base para a liderança média, para a alta liderança, são diferentes.
né? Porque eles enxergam coisas diferentes, principalmente em vendas. Então, em vendas, o vendedor está olhando o mês, bater a meta do mês, né? Precisa fechar mês, fechar o trimestre. O líder está olhando a meta do mês, mas ele está olhando as categorias, se fechou a categoria, se não fechou a categoria, se o cliente comprou, se o cliente comprou, se o churn está alto, se não está. O diretor está pensando, pô, como é que eu vou crescer nos próximos anos? Baseado naquela decisão que ele está olhando o mercado, concorrente, a tendência, ele vai tomar uma decisão. Sim. Que se a comunicação não flui bem, a base não vai entender de jeito nenhum. Nada. Por que aquilo foi feito, né? Então, rola essas coisas. Por isso que, assim, essa questão da cultura, da proximidade. E eu sempre fui inconformado em saber. Pô, mas vem cá, faz sentido isso? Me explica, então. Né? Eu nunca fui daquele cara que falou, pô, não entendi, mas vamos fazer aí que é o que os caras estão falando. Né? Não, peraí. Não entendi, mas por quê? Né? Você pode me explicar? Não, Sim, depois me dá mais detalhes. Dá mais um pouquinho mais de detalhe. Aí eu sempre quis saber um pouco mais. E eu acho que, sabendo isso, você gera empatia com as pessoas também de cima, e você vai aprendendo e vai indo. Então, eu acho que rola isso nas empresas, né? Você tem níveis de informações diferentes, tomar decisões diferentes. Com certeza. E se não existir um flow de comunicação bom, da liderança até a base para executar, e é por isso que eu admiro alguns líderes. Eu falo, olha, esse cara constrói assim, tem uma estratégia simples, mas ele constrói uma forma de levar isso para uma cultura de execução perfeita, né? E construído de uma forma que realmente driva para você poder fazer, né? Sim. Então, e de uma maneira transparente, né? Transparente. Também essa questão dessa construção, a forma como ela é construída, você consegue visualizar isso de uma forma muito clara. Muito clara. Então, assim, essas pessoas, esses líderes que passaram aí na minha carreira até o momento e hoje em consultorias com empresas também, eu continuo observando, continuo aprendendo. Nem sempre eu faço consultorias em segmentos que eu conheço, Sim. Né? Mas como são sempre pessoas, a gente sempre se encaixa, né, nesse aspecto, né? Tem experiência para poder fazer, mas a gente aprende muito, bastante. Tá ótimo. Queria te fazer uma última pergunta e aí trazer uma provocação. Aí não existe receita de bolo. Trazer aí algo pronto. E aí eu queria te pedir dicas. Você poderia dar mais dicas para os profissionais que buscam aí ocupar uma posição de liderança ou se consolidar em uma posição de liderança sênior na área comercial? Sim. Bom, não tem receita de bolo, né? Acho que os caminhos, a jornada de cada um vão fluir de maneiras diferentes, né? Sim, distintas, sim, muitas muito vezes. Particular, né? É muito particular, né? E assim, dicas, eu acho que amplie seu conhecimento, né? Eu acho que não basta, principalmente em vendas, não basta você ser um bom vendedor, um bom gestor, em relação ao resultado. Geralmente a gente é medido por isso, né? Então, assim, o resultado, lógico, é o que vai estar ali na frente. Mas amplie seu conhecimento, né? Então, assim, tenha curiosidade em conhecer outras áreas, tenha a profundidade de conhecer o seu mercado no geral, tenha curiosidade em conhecer os seus concorrentes, tenha curiosidade de conhecer a sua equipe, né? Eu acho que esse é um dos principais pontos, né? Eu acho que outro ponto para desenvolver bem não espere feedback, né? Então, você quer, mesmo sendo líder, é importante você também ouvir o time, né? Receber deles como você pode ir melhorando e investir cada vez mais em autoconhecimento, né? O líder vai errar, faz parte, né? Mas quanto mais ele se conhecer, melhor ele vai agir, né? Então, quanto mais ele puder investir em autoconhecimento, né, e exercitar os músculos dele vai ser melhor. Eu aprendi bastante com esporte, né? Eu pratiquei esporte durante muito tempo, quando era menino, e eu jogava futebol e eu sempre chutei com a perna esquerda, né? E como eu falo essa questão do observador, eu era menino, mas eu lembro da frase. Sim. E eu jogava sempre com a perna esquerda. E ele fala, Paulo, sua perna esquerda é ótima, mas a direita te atrapalha. Você foge de usar a perna direita, porque você tem medo de errar, né? Então, você precisa treiná-la a ponto dela não te atrapalhar, né? Então, eu acabei adotando isso um pouco, você não vai ser bom em tudo, Sim. mesmo sendo um líder. Sim. Você não vai ser bom em tudo,
Mas os skills que de repente estão enfraquecidos e atrapalham, é bom você treiná-los a ponto de não atrapalhar, né? Sua comunicação tem que estar boa. Você não tem uma boa comunicação? Busca, né, melhorar esse ponto para que não atrapalhe. Não vai ser perfeito como você, talvez tenha coisas naturais que você faça. Mas todos os pontos que você sentir ou você tenha conhecimento de que você não é tão bom assim, minimize ao máximo, né, a ponto de não atrapalhar o teu rendimento da sua equipe, né? Tá. Acho que é uma das coisas que eu posso dar como sugestão, né? Sugestão que eu tô falando de um líder, né? Sim, e até para um profissional que já ocupe uma posição de liderança, mas que busca efetivamente se consolidar neste nível. Sim. Alguém que recém chegou aí numa posição de liderança, o que é bastante comum, que traz bastante insegurança inicial. Você tem agora, a partir de agora, vários outros desafios. Sim, diferentes. Muito diferentes. A própria comunicação, né, Lucila? A comunicação, eu brinco, o cara chegou na gestão, ele não está acostumado. Aí ele chegou na gestão. Quem está embaixo quer aprender com ele. Quem quer do lado quer compartilhar com ele. Em cima quer saber resultados que você vai fazer com isso. E aí, muitas vezes, ele sofre que a comunicação dele ainda é a mesma, né? Ele fala como ele se reporta em diferentes níveis da mesma forma que ele se reportava antes, né? Ele tem que desenvolver, às vezes, uma parte analítica. Então, os músculos vão mudando com o passar do tempo, né? E por isso que é importante essa questão do autodesenvolvimento o tempo todo, né? Investir nisso, né, você pessoalmente ou mesmo as empresas, né, contratando empresas para que ajudem nesse processo, eu acho que é um investimento barato perto do resultado que ele traz, né? Não é caro. É como você falou, caro é ele ficar sem saber. Sem saber. Então, hoje na B2B Pro Academy, por exemplo, nós temos um programa para novos gestores. Então, assim, empresas contratam para a gente apoiar os novos gestores, né, nos desafios que eles vão ter, né? Ele assume a gestão. E aí, o que eu faço agora, né? Então, assumi, eu vou liderar meus colegas. Que eles foram seus pares. Foram meus pares. Muitas vezes eles... Me conhecem muito bem, né? Par. Como par, e aí agora você vai liderar. E aí, como é que eu conduzo isso, né? E agora, como é que o que eu faço aqui? Eu não tinha acesso a essas informações, agora eu tenho, né? Então, e você tem que ter um planejamento para isso também, né? Esse olhar. Então, assim, algumas empresas hoje é bem comum, né? Você tem mentor interno, né? Mentor interno, às vezes destacam. Muitas vezes aquele mentor interno não tem metodologia para aplicar a mentoria com um mentorado dentro da empresa, né? Mas vem crescendo bastante a procura de mentores externos, né? Para ajudar a acelerar esse processo de adaptação da pessoa que está assumindo uma liderança, né? A gente está fazendo isso bastante também e funciona muito bem. É muito prazeroso, assim. Porque você vai ver a pessoa que está assumindo, né? Ela está cheia de inseguranças. Sim, e você contribui de uma forma muito efetiva. Ela está cheia de inseguranças, né? Ela está preocupada como é que vão vê-la, né? Como é que ela vai lidar com os colegas, como é que ela vai lidar para cima. Ela tem a tendência de ficar no operacional, muito forte no operacional, fazer as coisas como fazia. Sofre por as pessoas não fazerem da forma que ela faz, né? Eu faço assim, deu sucesso, por isso que eu estou aqui. E aí, por que ele não... Eu faria isso, por que ele não faz, né? É tão óbvio, né? As pessoas não falam óbvio. Não vou falar, não precisa. Mas não é óbvio isso, não precisa, falo óbvio. Então, assim, não fazem acordos, né? Pô, um acordo aqui. Qual que é o acordo? Acordo para várias coisas. Acordo de reuniões, acordo de follow-up, acordo em relação a atitudes, acordo em relação ao que vai entregar, ou do planejamento. Então, assim, tem várias coisas que um novo líder não está acostumado a fazer, né? E que ele precisa ter isso, né? Então, a gente já tenta acelerar ele um pouco, a gente faz algumas sessões e é muito prazeroso você ver o resultado, assim, depois de um pouco tempo, né, de dedicação para ele. Eu fui tocado por isso na minha carreira, né? Eu tive esse tipo de coisa, impulsionado pela empresa na época, né? Sim. Impulsionado pela empresa para a época, mas eu sempre tive conversas com mentores. Quando eu tinha dúvidas, eu sempre procurei. Amigo, tudo bem? Pô, me ajuda com isso aqui, né? O que você pensa disso? E eu sempre tive, assim, respostas muito bacanas, me ajudaram bastante, assim, a chegar até aqui, né? Eu acho que cada vez mais a trajetória ela precisa ser compartilhada. Hoje, então, nem se fala.
Muito, né? Muito. Então, assim, se você tem mentores, pessoas próximas que podem te ensinar alguma coisa, como eu falei, essa questão do autoconhecimento, busque. Busque, né? Eu acho que não há nenhum problema. É tão bom e é tão difícil você receber um não quando você pede ajuda. Sim. Né? A frase me ajuda, ela abre portas, né? Para muita coisa. Então, você pode me ajudar com isso? Assim, cara, eu preciso de uma ajuda sua, né? As pessoas gostam de ensinar, principalmente líderes. Sim. Né? E até trazendo essa questão da vulnerabilidade também. Sim, que é humano. Sim. Mas sabe, Lucila, e a forma, né? Como você se posiciona. Mas você sabe, Lucila, que assim, é comum, principalmente em novos líderes, se proteger em relação a isso, né? Não tentar, não demonstrar vulnerabilidade, né? Para a equipe ou dentro da empresa e tudo mais. Mas às vezes é um erro, né? Assim, a parte das relações para você construir confiança com a equipe vai partir do pressuposto que você não sabe tudo, né? E que como equipe vocês vão resolver aquilo, né? Então, o líder que de repente ele não demonstra ser muito vulnerável, ele não consegue extrair isso também do time dele. Ele não vai enxergar talvez vulnerabilidade no time dele. Sim. Né? Fica todo mundo cheio de dedos, né? Eu não posso demonstrar que eu não sei, né? Que aí você acaba mostrando as suas fragilidades. As suas fragilidades e tal. E as pessoas também percebem, né? Porque na hora de agir talvez você vai cometer esse erro. Então, eu falo, o líder que ele sabe a hora de ser vulnerável em relação a isso, ele vai ter suporte da equipe dele, pode se surpreender, né? E vai ser um crescimento mútuo aí, tanto para ele quanto para o time dele. Sim, todos têm a ganhar. Todos têm a ganhar. Isso que eu falo, acho que essa questão de... É uma jornada que não acaba, a jornada do desenvolvimento, né? Nunca é demais. Não. Ele nunca é demais. Contínuo, não adianta, é algo... contínuo e olhando aí para os próximos steps de carreira. Ele nunca é demais. E essa questão dos steps que você está comentando é fundamental, né? Como eu falei, eu sei até aqui. Para essa próxima posição que eu quero chegar, eu preciso saber o quê. Sim. Né? E você vai buscar se desenvolver desses músculos, né? Para que você consiga chegar lá, né? Algumas coisas você vai ter familiaridade, vai ser natural, outras você vai ter que aprender. E aí faz parte da jornada de você se desenvolver, né? Com toda certeza, com toda certeza. E trazendo bastante conteúdo para agregar através de uma rede bastante colaborativa que você cria, né, durante essa trajetória. Cria. Você tem que construir isso, né? Sim. Claro, você vai construir isso, né? Você vai identificar os seus mentores, né? Vai criar uma conexão com isso, você vai buscar, né? Você vai buscar tanto em instituições para você poder aprender, Sim. né? Mas você tem que estabelecer essa rede de conhecimento para você ir te levando, né? Te ajudando na sua carreira. Mas é você que tem que construir isso. Não espere que alguém vai fazer isso. Não vai acontecer. Esquece, na verdade. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Então, não espere, faça. Porque ninguém vai fazer isso para você. Mas, se você buscar, eu tenho certeza que você vai encontrar pessoas ali dispostas e disponíveis para te ajudar. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. Tá ótimo. Gostaria de agradecer sua participação. Trouxemos aí, durante essa nossa conversa, insights bastante ricos, olhando para profissionais em posição de liderança e não somente profissionais da área comercial vendas. Pode ser. Quando a gente fala de liderança, acho que abrange tudo. Bem amplo. Bem amplo. Para um tema muito debatido. Gostaria aí de te agradecer. Obrigada pela contribuição. Eu que agradeço, Luiz. Prazer estar aqui falando, te rever. Né? Muito bacana estar aqui contigo. Obrigada, muito obrigada. Obrigada para você que nos assistiu nesse 9º episódio. Te espero para o 10º episódio e aproveita, clica, compartilha e ativa o sininho. Se inscreva no canal. Até lá!